Pela Constituição Federal, todos os cidadãos têm direito à moradia digna. Está assegurado, mas não é o que acontece. Isto porque faltam planejamento, controle do uso e da ocupação do solo urbano, deveres dos municípios. As áreas ocupadas ilegalmente são exemplos da ausência de políticas de habitação social. Foi só na Constituição de 1988 que a ocupação do solo urbano apareceu pela primeira vez. A reforma urbana estava nascendo naquele momento, porque o país ainda não era predominantemente urbano. Nós, na época da Constituinte, elaboramos uma proposta de emenda popular de reforma urbana e eu defendia pelos movimentos essa proposta na Assembleia Nacional Constituinte. Nós conquistamos pela primeira vez uma Constituição que reconhece a existência das cidades. 13 anos depois, em 2001, a Constituição foi regulamentada pelo Estatuto da Cidade, que regula o uso da propriedade urbana em favor do interesse coletivo e do equilíbrio ambiental. Mas, na prática, o direito à moradia é um dos direitos mais violentados nesse país. Que o trabalhador não evapora depois da jornada de trabalho, apesar de que a elite do Brasil gostaria, não é? Então, ele precisa de um lugar na cidade. E a nossa legislação, ela já admite isso. É a função social da propriedade, não é? É o IPTU progressivo. Tudo isso é deturpado na prática das cidades. A Constituição de 1988 tratou também do campo e separou um capítulo para o direcionamento de políticas contra a concentração de terra e pela valorização do trabalho e do trabalhador rural. Porém, o problema agrário no Brasil continua. Nós somos um dos países do mundo mais desiguais em termos da repartição da terra. Há muitos prefeitos, vereadores, como há deputados e senadores, que são ligados a grupos econômicos e que interferem, impedindo o bom uso do solo para o atendimento dos direitos fundamentais dos brasileiros. Entre Hermínia, Dalmo e Alberto, um consenso. Os interesses econômicos são os principais obstáculos para a efetivação do direito ao solo, seja no campo ou na cidade. Nós não conseguimos estancar a ocupação porque o mercado imobiliário é como é. É um mercado para poucos, altamente especulativo, como os últimos 3 anos mostraram. Nós temos valorizações de 200% em determinados bairros. Os municípios devem fazer o levantamento das áreas existentes e direcionar o uso das áreas, claro que aí conciliando direitos, por exemplo, o direito de propriedade. Quem é legitimamente proprietário deve ter respeitado esse direito, o que não impede, por exemplo, uma desapropriação, quando isso for de relevante interesse público, a desapropriação mediante a prévia e justa indenização. Nós temos uma dívida social muito grande, isso é muito ruim porque o país não será um grande país democrático e desenvolvido enquanto nós não resolvermos essa questão agrária no Brasil, ainda com muita violência, com muita concentração de terra, com muita gente querendo produzir.